E a partir de agora, aqui em nosso programa, temos um bate-papo fantástico. Vamos falar sobre doenças raras com o doutor Bruno Bordeste, geneticista, que retorna ao nosso programa. E a gente só agradece, doutor, a cada presença sua aqui. Nós conseguimos levar um conhecimento para os nossos telespectadores e eu tenho certeza que isso transforma vidas. Então, fico muito feliz com a sua presença. Muito obrigada. Obrigado eu de novo, Elga, pelo convite. É sempre muito bom estar aqui também, justamente com esse objetivo, né? Levar informação para a turma, né? Esclarecer. Muito bom. O doutor tem essa conexão muito grande com passar para frente esse conhecimento, né, doutor? O senhor faz isso de várias formas, como uma presença aqui no programa, mas também nas suas redes, nas suas ações. A gente está dentro do Hospital Universitário Júlio Miller, que é um hospital escola, né? Então lá formam alunos tanto do curso de medicina, enfermagem, serviço social, vários outros cursos que passam lá com a gente no hospital, e os residentes também, né? Em especial os residentes da pediatria, né? Então a gente tem formado eles com esse olhar também, né? Acho que é importante, Sim. né, doutor? Acho que vai além do conhecimento propriamente da medicina, né? Você conseguir aí transmitir esse conhecimento, informar as pessoas, quebrar preconceitos, medos, né, doutor? Eu acho que a população tem muito isso. Fala de doença, a pessoa já se fecha, né? Só já assusta, né? Já Você assusta. fala de genética, todo mundo chega com o olho arregalado lá. Eu acredito que o doutor, né, passa muito por isso, né? E muita consulta também, né, doutor? Todo mundo querendo saber algo sobre a sua genética, né? O pessoal chega assustado, né? Primeiro eu falo que eu não mordo, e depois a gente entra aí. É muito mito que tem em volta de doença rara, de genética, né, de causas. As pessoas tentam associar eventos que aconteceram no passado ali, né? Acho que porque não tem uma explicação direta, né? A pessoa começa a tentar achar essa explicação. Mas a doença rara é algo que realmente assusta, né? Eu acho que qualquer doença assusta, ninguém quer ficar doente, todo mundo quer ter saúde, embora às vezes a gente não haja tão corretamente. Eu acho que esse conhecimento a gente está adquirindo, acho que é esse momento as pessoas estão entendendo sobre prevenção, sobre se alimentar bem, sobre trazer essa responsabilidade, né, doutor? Mas você estar aí submetido a uma doença que não tem uma explicação é algo que acho que diria menos acessível, né? Acho que assusta muito as pessoas. Sim, até porque entrando mesmo na questão do assustar, a gente vê que uma boa parte, pelo menos 2/3 ali dessas doenças raras, elas começam já na infância, né? Então são muitos problemas já congênitos, né, que a pessoa já nasce com a doença, e outros que se desenvolvem logo na infância, né? E a gente vê que realmente uma parte considerável dessas doenças tem uma taxa de mortalidade alta na infância. Só que o que é interessante é que uma parte dessas doenças que são letais na infância tem, né, intervenções para tanto dar mais qualidade de vida para a pessoa, quanto até para diminuir ou retardar a evolução de uma doença que é degenerativa, né? Então, esse tipo de informação é importante, né? A gente atende com frequência famílias que foi dado, eu brinco, foi dado data de validade para a pessoa, que isso não existe, né? Assim, o doutor lá atrás falou que ele ia viver tantos anos. Isso é um conceito que a gente não aplica mais hoje em dia. Mas a partir do momento que a gente entende a doença, a gente lida de outra forma com isso, né? Cada ser humano é único, né, doutor? Eu entendi bem o que o doutor falou. Então, você fazer algo assim, já dar uma data, né? Não tem como você falar isso, sendo que cada ser humano reage de uma forma, a medicação, tudo, a gente é diferente. E já é uma questão que frequentemente chega, já as pessoas assustadas até por essa razão, né? Então, é um primeiro mito que a gente precisa quebrar, né? Essa questão de ser incisivo com relação a prognóstico, né? Ou seja, né, como que a doença vai comportar, é meio complexo, né? Preferível a gente entender que a doença é difícil,
saber eventualmente se vai progredir ou não e o que a gente pode fazer. Entendi. E essa dica vale para todo mundo, né? Assim, viver um dia de cada vez. Não tem como nós que aparentemente não temos um diagnóstico de uma doença rara, também não temos a certeza de tempo de vida ou do que vai acontecer conosco, né? Sim. Então é importante isso, né? Nossa, muito importante também a gente passar isso para o telespectador, né? Porque às vezes tem pessoas que estão passando por isso nesse momento. Infelizmente foram vítimas, né, de uma informação e que acaba desestruturando toda uma família emocionalmente, né, psicologicamente e o paciente também. Na verdade, doutor. Doutor, existe um rol das doenças raras? Não tem um rol especificamente, mas tem um site americano, né, que é o OMIM, traduzindo para o português seria uma base de doenças mendelianas no homem, que são doenças com padrão hereditário ou padrão sindrômico, genético reconhecido, né? Então essa base, ela tem ali entre 7 a 8 mil doenças, né, que a gente conhece. O que é um tanto quanto curioso, viu, Elga? Só para a gente falar de números, né? Em geral, essas doenças estão relacionadas a um problema em uma proteína. Um exemplo que é muito visível, o albinismo é uma doença genética. A pessoa tem uma alteração em um dos genes da melanina, que na hora que o corpo vai ler aquela receita que é o gene, para fazer o bolo que é a melanina, a receita está errada, a proteína sai errada, né? Então dá a consequência que não é o fato de não ter o pigmento na pele, a susceptibilidade ao câncer, a baixa visão, o nistagmo, tem várias questões de saúde envolvidas com o albinismo, né? Só que o curioso é que tem 7 a 8 mil doenças, a gente conhece hoje 22 mil genes, mais ou menos, e existem mais ou menos 500 mil de proteínas no corpo. Então a conta não fecha. Então o que é essa informação interessante? Metade mais ou menos dos pacientes que fazem toda a investigação genética não tem diagnóstico definido, mesmo usando todos os recursos que a gente tem hoje. Porque a gente conhece uma porção muito pequena ainda do nosso material genético. Entendi, doutor. Ele não está completamente desvendado. Então tem várias doenças que vão ser descobertas nos próximos anos, décadas, né? Entendi. E isso influencia diretamente, né? Eu entendi, o doutor falou assim, a gente só tem um conhecimento ainda limitado, né? Sim, tem um conhecimento limitado, né? Isso é tópico de frustração. As famílias investem ali uma quantidade até montante, os exames ainda são caros, né? Tempo, né? que é para chegar no final do caminho e ter ali, não ter uma resposta, né? Entendi. Então, isso é um fator também que a gente tem que trabalhar durante a consulta, durante o processo. É né? penoso, né, o processo, essa investigação, Sim. e muito difícil. Doutor, hoje essas doenças, nos exames que são feitos logo após o nascimento, você consegue ter o conhecimento bem ampliado sobre alguma doença rara? Tá, isso vai depender do contexto, né? Quando a gente fala do SUS, aqui no estado de Mato Grosso, a gente faz triagem neonatal para 7 doenças. O hipotireoidismo congênito, que não é uma doença, pode até ser genético, mas é uma doença ali de um funcionamento inadequado da tireoide. A gente tem 2 doenças metabólicas relacionadas a aminoácidos, que é a fenilcetonúria, né, e a deficiência de biotinidase, que também estão lá no rol. A triagem para doenças das hemoglobinas, né, principalmente anemia falciforme, as outras doenças de hemoglobina. Um problema endocrinológico também, que é a hiperplasia adrenal congênita, e a toxoplasmose congênita e a fibrose cística. O que é importante de todas essas doenças, que é um dos pilares que orientam o motivo da gente colocar ou não uma doença na triagem neonatal, é que essas doenças têm tratamento. Esse tratamento é relativamente acessível para algumas doenças. E o fato do paciente ser tratado de maneira precoce evita o desenvolvimento de complicações relacionadas à doença. Entendi. Então, existem critérios para a gente colocar doenças na triagem neonatal. Né? Basicamente, o exame tem que ser um exame de fácil execução, tem que ser um exame acessível
que seja validado para a população. São vários critérios e, principalmente, que seja uma doença em que eu tenho algo para fazer importante de modo imediato, né? Quando a gente vai para o contexto de um paciente que tem, né, um plano de saúde, isso habitualmente já é ampliado para entre ali 70 a 200 doenças, depende do exame que é feito e do contexto, né? Mas já existe um exame? Existem exames que basicamente são focados em doenças metabólicas em que eu tenho algo para fazer de maneira imediata para salvar a vida da criança, né? Ou evitar que ela tenha sequelas. Porque quando fala, né, dessa investigação, desse diagnóstico, né, já muito cedo, então logo após o nascimento, e que muda também a história da evolução da doença ou de algum tipo de tratamento que possa interromper, né, essa evolução, é muito bom saber disso, né, que existe exame, se isso está se desenvolvendo, se a gente consegue ter esse conhecimento logo cedo, né? Sim, né? Uma doença que a gente estava não há muito tempo até conversando, eu e o outro geneticista que é o Dr. Francis e a doutora Daisy, que é a gastropediatra lá do ambulatório do Júlio Mille, que trabalha com fibrose cística, né? Uma medicação que foi desenvolvida há pouco tempo. A fibrose cística é uma doença que o desfecho, em alguns casos, chegava a ter necessidade de transplante pulmonar, né? Tão grave que ela é. E hoje tem uma medicação que coloca, né, em algumas mutações específicas, alguns defeitos genéticos selecionados, ela coloca aquela máquina de produzir o catarro e tirar o catarro para fora que existe no pulmão para funcionar. Porque a fibrose cística vai acumulando aquele catarro lá dentro do pulmão, cheio de bactéria, de resto celular, então o paciente vive com uma doença pulmonar crônica. Então o paciente começa a tomar o remédio em questão de dias. Ele elimina aquela sujeira acumulada, limpa a secreção e aí fica com um estado clínico muito próximo até de uma pessoa, né, sadia. Assim, ele, claro, ainda tem a doença, ainda tem algumas complicações leves, mas a gente vê pacientes que foram retirados da fila de transplante de pulmão por causa dessa medicação, né? Olha que maravilha, que evolução, né, doutor? Sim. Eu acredito que falando da medicina no geral, a gente vive isso, né? Sim. Comemorando sempre essa evolução que vai mudando muito esse parâmetro principalmente em relação a essas doenças. Que são uma sentença de morte, diríamos assim, né? E principalmente, algo assim, né? Eram doenças que traziam sofrimento para a família. Entendi, doutor. E para o paciente muito grande, né? Ou seja, não era a questão... Em vários sentidos, né, Sim. doutor? Como nós falamos, ninguém quer ficar doente. Qualquer doença já traz aí um cenário difícil, seja para uma família, independente da formação ali da família, mas traz algo pesado, negativo, é um enfrentamento, diríamos assim. Sim. Só que existem outras questões também, né? Como a doença é rara, muitos casos que eu vejo em relação ao tratamento, à medicação. Podemos falar um pouquinho sobre essa parte, doutor? Mas eu vou chamar o intervalo, é bem rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta com este programa maravilhoso, recebendo o doutor Bruno Bordeste, mais uma vez aqui nos presenteando com o seu conhecimento. Doutor, eu adoro todas as suas participações. Seja bem-vindo novamente. Muito bom, sempre um prazer, Elga. Doutor, é o seguinte, estávamos falando sobre esse desgaste que é o diagnóstico de uma doença. E no caso da doença rara, é um impacto muito maior em vários sentidos, como eu falei. Tanto do tratamento em si, mas também dos custos financeiros, que geralmente são bem maiores no caso das doenças raras, né, doutor? Geralmente é essa a configuração? Isso, né? A gente, desde o período da investigação, né, a gente já enfrenta barreiras financeiras mesmo, né? Os exames genéticos são exames caros que têm reduzido muito o custo
no passar dos anos, tem sido bem importante essa redução, só que ainda é um valor proibitivo para boa parte da nossa população, né? A despeito que a gente ainda não tem aqui no Mato Grosso um centro de referência credenciado para doenças raras, que receba verba do governo federal e que tenha o pacto com o governo estadual e municipal para financiar esses exames. Então a gente não tem disponível, né, no contexto do SUS, e mesmo quem tem operadora de saúde, né, existem critérios muito rígidos para a cobertura desses exames. Então a gente já começa a ter dificuldade nesse momento, né, de investigação. Quando chega nas terapias, isso gera também, né, porque basicamente quase todas as doenças raras vão precisar de terapia. Fisioterapia, fono, terapia ocupacional, terapia comportamental. E existe uma barreira de custo muito grande relacionada a isso também. E do grupo restrito, extremamente restrito já, das 8 mil doenças, menos de 50, né, vão ter ali 100, 50, né, no número preciso, mas um percentual bem baixo vai ter uma droga, ou uma suplementação, ou uma restrição para ser feita, e em boa parte das vezes isso também tem um custo muito elevado, né? Entendi. Geralmente é o que a gente tem conhecimento, né, de alguns tratamentos que são medicamentosos, né, à base de remédio. No caso de doenças raras, são valores, assim, que fogem do possível, né, de possibilidade de qualquer pessoa, de uma grande maioria das pessoas, diríamos assim. E isso aí é muito complicado, né, mas como o doutor falou, que é uma questão de esperando uma evolução da tecnologia, com o tempo isso vai se tornando mais acessível, mas no momento, existem doenças assim que é praticamente inacessível, doenças raras. Sim. Por questão, o tratamento, pela questão do valor do medicamento? Sim, né, isso gera o impacto orçamentário, se a gente juntar, né, a quantidade de pessoas que precisa do tratamento, e colocar ali o custo do tratamento, né, isso é um valor que prejudica o sistema como um todo. Isso não estou falando no contexto especificamente do SUS, que é um dos sistemas, um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, né? Muito elogiado também, sim, né? Ele tem seus grandes méritos. Mas isso é um desafio a gente tem a oportunidade de ter contato com médicos, colegas de outros países. Isso é um desafio igual de sustentabilidade para os outros países também, né? Essa questão desses custos. Existe uma compreensão de que, com o avançar da tecnologia, o aumento da demanda, o custo de produção vai cair. O que é interessante, Elga, é que o que a gente vê hoje de tratamento para doenças raras, né, tem vários mecanismos que em um futuro não muito distantes vão ser usados para tratar doenças comuns. Pressão alta, diabetes. Então, na verdade, a tecnologia que está sendo usada para alguns desses tratamentos, inclusive, já vem sendo pesquisados para doenças que têm, né, uma incidência maior na população, né? Que maravilha, né, a gente doutor? tem isso, a gente tem novos ensaios, conhecimentos mesmo, sim, né? Tem uma Evolução. doença que é a porfiria, que tem um tratamento, né, que é um RNA, que é uma molécula pequena, que gruda, né, numa proteína que está disfuncional, ali no RNA disfuncional, inativando, né, esse RNA que vai virar uma proteína. E essa medicação já tem aprovação para uso para essa doença, mas a indústria que fabrica, que detém essa tecnologia, já tem em desenvolvimento, né, medicações para doenças neurodegenerativas como Alzheimer e Parkinson, hipertensão, né? Então, no futuro, essa tecnologia muito cara das doenças raras vai ser expandida muito provavelmente para as doenças comuns. Olha que maravilha, a gente fica esperançoso, né, com essa informação, porque a gente entende que no nosso futuro a gente vai ter acho que tratamentos, doenças que nos assustam agora, vão ter tratamentos fáceis, simples, acessíveis, né, e inclusive muitas doenças com a cura,
não é verdade? Isso, né? A nossa expectativa é essa, né, no futuro. Doutor, o doutor está vestido uma camiseta aqui que está diferente. É diferente. Eu falei, doutor, o senhor está diferente hoje. Mas é simbólico também para um mês importante que se comemora raros aqueles cujos genes são únicos. Isso é uma campanha, eu tive o prazer de receber, né, com muito carinho lá da equipe da Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica, né, que é a nossa sociedade que abraça todos os geneticistas aí do Brasil. E é uma campanha, né, no sentido de diversidade, né, que a gente tem todas as cores, tem vários bichinhos, vários, né, mas que eles estão unidos aqui, né, entre si. Então, o que a gente fala que o geneticista é especialista naquilo que faz cada um ser único, que é o DNA, né? Nenhum DNA é igual ao outro. Nós temos as nossas impressões digitais nas mãos, que são únicas, a gente tem a nossa íris, que é única, vários traços no nosso corpo são únicos, mas isso tudo, quem mandou ser desse jeito é o nosso DNA. Então, na verdade, ele é uma obra realmente especial de cada um, né? E isso é uma mensagem importante porque, infelizmente, a gente tem inúmeros pacientes que sofrem preconceitos, né, no dia a dia. A gente tem síndromes que cursam com as mais variadas deficiências, algumas síndromes que cursam com alterações físicas importantes, né? E isso desde a infância, na escolinha, quando esses pacientes ficam adultos no mercado de trabalho, no dia a dia, são olhados de uma forma diferente e preconceituosa, né? Então isso é algo que é importante reforçar na nossa sociedade, de que a inclusão não pode ser um discurso bonito no papel. Isso tem que acontecer no dia a dia, né? Doutor, é um amadurecimento dessa consciência, diríamos assim, dessa responsabilidade, dessa empatia? Sim. Eu acho que essas datas, falar sobre isso, trazer em pauta em um mês importante, fevereiro, que é onde se comemora, né? Dia 29, que inclusive o doutor comentou que é ano bissexto, então já colocou como algo raro, né? Aí nesse ano, como não é bissexto, comemorando dia 28. Mas falar sobre isso traz essa maturidade, esse amadurecimento, essa conscientização, né, das pessoas olharem de uma forma diferente para pessoas que estão passando por essa situação que não é fácil em todos os sentidos. E a gente, é uma questão, né, assim, que a gente eventualmente discute muito com os gestores, né, porque eu tenho uma paciente aqui no Mato Grosso, tem uma doença chamada fibrodisplasia ossificante progressiva. É uma doença em que onde existe trauma, né, ou uma punção de uma veia, um trauma físico, aquele músculo, como o nome da doença diz, ossifica, ele vira osso. Então, a evolução dessa doença é a pessoa ficar completamente rígida no futuro. Nossa. É uma doença com uma evolução dramática. E a incidência estimada dessa doença é um caso para cada 2 milhões de nascidos vivos. Nossa. No Mato Grosso nascem mais ou menos 50, 60 mil crianças por ano. Né? Então, assim, é um caso a cada 20 anos, né? 20, 30 anos. Então, a gente eventualmente chega para discutir sobre medicação, sobre tratamento, terapia, o que a gente vai fazer. E aí a resposta é, puxa, como que eu vou traçar uma política pública de assistência para uma doença que a gente está falando de maneira hipotética, que vai nascer uma menina, um menino com essa doença a cada 20 anos. Só que é um olhar ingênuo, por quê? Né? Eu falei que são 8 mil doenças raras, diferentes, que compartilham entre si necessidades especiais que são relativamente comuns. E se a gente colocar tudo isso num balaio, Elga, existe uma estimativa de que, né, mais ou menos 13 milhões de brasileiros tenham um diagnóstico de alguma doença rara. Será que é tão raro assim? Isso é mais ou menos a incidência ali de diabetes, né? Sim, eu ia falar justamente isso. Será que é tão raro assim? Então, assim,
A gente precisa amadurecer isso quanto sistema, né? Os gestores precisam amadurecer esse olhar, no sentido de que eu não posso imaginar que é uma doença, que é 1 para 100 mil, 1 para 200, 300, 1 milhão, né? É porque quando eu coloco essa turma toda junta, e aí eu pergunto assim, eventualmente, as famílias que vão num ambulatório conhecem uma outra família que tem alguém com uma doença rara. Sim. Isso quando não acontece na mesma família, sim, mais de uma. Então não é raro. Existe uma rede, né, doutor? Isso, é um conjuntão, sim, grande de questões, né? Então precisa mesmo ter mais políticas públicas, né, doutor, voltadas a fazer esse amparo, né, para pessoas nessa situação, né? Com toda certeza, né? É uma necessidade emergente. Né, a gente, né, porque eu acho que tudo ficava, hoje a gente na era da informação, né, isso é bom, porque a pessoa que tinha uma doença X, Y, Z, ela ficava ilhada, né, hoje em dia elas se comunicam e falam assim, mas poxa, não é só eu, né, tem mais gente no barco que eu tô, né. Isso é importante, né? Sim. E também essas redes de apoio também é importante, acho que para as pessoas que estão nessa situação, né? Então, o participar de grupos, essa troca de informação, acho que ajuda bastante. Não só na questão de acolhimento também, mas por informação, sim, conhecimento. Troca de experiência, troca de né? Experiência. Pessoal ali, né? Como que, com ressalva de cada um ser único. Mas é legal as famílias. E eu acho que assim, uma sensação que aflige muito, né? As pessoas é a sensação de solitude, né? Assim, de, puxa, com tanta gente no mundo, por que eu, né? E eu falo assim, não tá sozinho, né? Assim, não é só você. Existem mais pessoas, inclusive quando a gente agrupa, isso é numeroso, né? Importante a gente trazer essas questões, né, doutor? Às vezes a gente passa durante o nosso dia com tantos afazeres, tantas ocupações, né, tanto no seu dia a dia como mental também, e a gente não pensa em pessoas que estão aí nesse enfrentamento, diríamos assim. Então é sempre importante trazer essas pautas, fazerem essas provocações, as pessoas refletirem, pensarem no próximo e de alguma forma contribuir, seja com uma empatia, seja com um comportamento, com um acolhimento, não é verdade? Com certeza. Doutor Bruno, olha, muito obrigada pela sua participação, mais uma participação especial e importante. Obrigado. Quero que o senhor saiba que nós adoramos a sua presença, então, olha, venha sempre. E eu adoro estar aqui, é só chamar. Ai, que bom, doutor Bruno, muito obrigada e até a próxima. Obrigado. E o nosso programa de hoje fica por aqui. Caso você queira revê-lo, está disponível em nosso canal no YouTube, é só acessar o QR Code. Aguardo vocês na próxima semana.